Primeiramente, irmãos, eu quero, desde já, agradecer pela oportunidade e abrir um parênteses aqui para a gente ver um coração tão dado às coisas de Deus, como o pastor Luiz Carlos, para poder organizar a live, né? Para nós poder, juntos, ter um crescimento espiritual, abranger mais pessoas. E o pastor cria um link para poder alcançar outras pessoas e o inimigo das nossas almas, inimigo da obra de Deus, ele entra com essas coisas para poder desvirtuar. Então, é uma necessidade nós dobrar a oração. Quando for falar que, quando ele vai falar que, vai dizer que vai falar da palavra de Deus, acontece esse tipo de coisa. E ainda bem que ainda tem a possibilidade de restringir, né? Mas como é um negócio que você manda o link para qualquer pessoa entrar, a gente não tem essa maldade que alguém vai chegar e fazer um papel desse aí que acabou de fazer. Então, pastor, a gente compreende, só fica tranquilo, viu? É ruim, mas é para crescimento espiritual. A gente vê o que deve ser feito para poder haver uma proteção maior aí no que diz respeito a esse trabalho, né? É muito sério, mas vamos lá. Eu, desde já, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se nós vamos ter alguma oportunidade desde já para poder, alguém que queira cantar um hino, alguma coisa assim, falar alguma coisa, dar um testemunho, coisa parecida. Nós temos aí, não sei quanto tempo, são agora 8h10. Eu não sei, pastor Luiz Carlos, se tem alguém que vai cantar algum hino, falar alguma coisa, trazer alguma saudação, para que depois nós possamos começar a falar da palavra de Deus, aí nós não vamos mais ter, assim, mais alguma pausa, né, para poder deixar alguém falar alguma coisa. Nós vamos seguir diretamente. Pastor, eu creio que pode começar, viu? O estudo. Eu estou aqui liberando algumas pessoas para entrar que estão pedindo aqui. Só que eu não conheço todas, né? Tem muita gente pedindo, mas nós vamos se organizar melhor, tá bom, pastor? Fique à vontade na ministração aí. Então não vai ter oportunidade, vamos falar direto, né? Então, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizendo que nós estamos aqui de Brasília, Distrito Federal. Queremos agradecer a participação de todos que são de perto, os que são de longe, e que nesse momento que nós estamos chamando os irmãos à atenção com este texto, ou com esse título, com esse tema, dizendo: Jesus é o Filho de Deus ou Deus Filho? Eu já fiz essa pergunta em diversos lugares para aqueles que são tanto unicistas como também trinitaristas. E há uma polêmica muito grande. Às vezes, até mesmo aqueles que são unicistas chegam a dizer: não, Jesus é o Deus Filho. Tem alguns que têm até dúvida, achando ou pensando, dar uma opinião, dizendo: não, Jesus, ele é o Deus Filho. Só que não existe essa expressão na Bíblia Sagrada, Deus Filho. Porque a palavra Deus, ela é de ser eterno, ser supremo, ser infinito, ser incriável. Então, o Filho que foi criado no ventre de Maria, ele não é Deus. Deus é o que estava dentro daquele corpo. Então, nós vamos falar na palavra de Deus, abrir alguns textos para a nossa meditação, para que nós possamos conscientizar aqueles que ainda são duvidosos. Fala assim: Jesus é o Filho de Deus ou Deus Filho? Quem criou essa expressão Deus Filho não é a gramática, porque já é um choque.
Porque aquilo que é filho é que é gerado, e aquilo que é Deus, ele é eterno. É sem princípio e sem fim. Então, a palavra entre filho, que é gerado, e a palavra Deus, que é eterno, há um choque muito grande. Dizer que o Deus, ou quer dizer, que o filho é Deus. Na verdade, Jesus não é o Deus Filho. Na verdade, ele é o Filho de Deus. Ah, mas nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que só existe um Deus. Sim. E nós vamos ler alguns textos para o nosso elevo espiritual, para que nós venhamos a cada dia afirmar com mais certeza e convicção por quê que a palavra Filho de Deus, às vezes, quando nós expressamos no meio daqueles que são unicistas, falamos assim, ó, Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, não, mas Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus. Sim, na verdade, esse Deus que criou os céus e a terra, que preenche todas as coisas, ele, como pai progenitor, criou tudo. Só tem o título de pai aquele que cria alguma coisa. Então, esse Deus, que não é uma pessoa, mas que é um espírito que preenche os céus e a terra, ele, como pai, ele cria todas as coisas. E ele, como filho, esse mesmo espírito que preenche os céus e a terra, ele se fez carne e habitou entre nós. E esse mesmo Deus, em espírito, ele disse, aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou presente. Disse mais, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dos séculos. Desculpa, Então, ele por como favor, pai você pode cria, remover a pessoa que ele está, como a filho, Elizabeth, ela está ele transmitindo a redime, tela. e ele como Espírito Santo, ele consola a sua igreja. Então, não há 3 deuses. Nós vamos ver pelas Escrituras Sagradas, claramente, a Escritura afirmando que há somente um Deus e que há somente um corpo a qual esse Deus se manifestou Por favor, e há de se Elisete. manifestar para todo aquele que quiser conhecer a Deus. Assim como Filipe, que chegou para Jesus e disse, Jesus, mostra para nós o Deus, o Pai. Aí Jesus olha para Filipe, em João 14, e diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Filipe, quem vê a mim, vê o Deus, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Então, Filipe também tinha aquela curiosidade de saber onde é que estava o Deus. Ele olhava para Jesus e não conseguia ver esse Deus. No entanto, ele tendo a dupla natureza, chamado de filho, porque nasceu do ventre de Maria. E nascido do ventre de Maria, aquele que estava dentro do corpo era o Deus Todo-Poderoso. O espírito que estava no filho era somente a carne, aquele que nasceu de Maria, que tinha todas as debilidades que um homem tem. A fome, a sede, as necessidades, quer dizer, a necessidade de comer, a necessidade de beber água, sentia cansaço, ele tinha todas as coisas que um homem natural poderia ter. Então, como houve essa propagação da criação de 3 deuses na divindade, no livro de heresiologia da ETAD, das Assembleias, da Teologia das Assembleias de Deus, o livro intitulado Heresiologia, discernindo entre a verdade e o erro, lá está escrito assim. Lá está escrito assim. Todo pastor teólogo que vai fazer teologia, no livro de heresiologia da ETAD, ele é obrigado a ensinar todos os pastores, o pastor bacharel que vai dar aula para pastores para poder formar eles, ele é obrigado a ensinar eles que existem 3 deuses na divindade. Aí ele prega que há o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ferindo a Bíblia Sagrada, indo contra as Escrituras Sagradas, que as Escrituras não diz que há 3 deuses na divindade, que há somente um Deus, Criador, quando ele, como Pai, cria todas as coisas, como Filho, que se fez carne e habitou entre nós, e como Espírito Santo, do qual está consolando a sua igreja.
Eu queria ler um texto da palavra de Deus, primeiramente, para o nosso livro espiritual, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Um Salmos, Salmo de número 33, versículo 6. Salmo de número 33. Se alguém tiver uma Bíblia, quiser acompanhar. Poucas pessoas conhecem esse texto, e é pouco citado. Salmo de número 33, versículo de número 6. Está escrito assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, e pelo Espírito da sua boca. Então, veja bem, pela palavra do Senhor foram criados os céus. Dá uma pausa. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: no princípio criou Deus os céus e depois a terra. Quanto tempo teve entre a criação, entre o céu e a terra? Ninguém sabe, porque foi na eternidade. Então, na eternidade, diz assim que Deus criou os céus e todos os seus exércitos. Então, o céu nunca foi sozinho. Na eternidade de Deus, nós temos uma hierarquia angelical que nós conhecemos só algumas. Jesus falou assim, eu podia pedir 12 legiões de anjos. Quanto nós conhecemos? Nós conhecemos só arcanjos, querubins, serafins. O que mais que nós conhecemos? Tem mais algum outro? Sim. Mas a gente conhece tudo da hierarquia celestial? Não conhecemos. Então, quando o texto fala assim, façamos o homem, Gênesis capítulo 1, conforme a nossa imagem, nossa semelhança, aí a pessoa quer provar 3 deuses na divindade quando fala façamos, na pluralidade de Deus. E não existe 3 deuses ali na criação. Quando ele fala façamos, é a mesma coisa eu estar aqui dentro dessa sala e dizer assim, ó, vamos tirar todos os móveis daqui, aí eu pego e carrego tudo lá para fora. Eu tirei sozinho, mas eu só comuniquei aos outros que estavam aqui dentro desta casa que eu iria tirar todos os móveis dessa sala. Como eu disse, vamos tirar esses móveis daqui. Eu só falei, vamos, mas ninguém veio. Eles só assistiram eu pegar e tirar os móveis deste lugar. Assim como na criação, quando eu disse façamos, ali não estava, como diz alguns, ou Deus Filho estava ali. Não, ele nasceu lá em Jerusalém. Ele era uma promessa de Isaías, capítulo de número 7, e versículo de número 14, que diz, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, quem era aquele que estava prometido? Não era o Deus Filho, era uma virgem que conceberia e daria à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que era Deus entre os homens. Então, iria nascer do ventre da mulher aqueles a qual ele já esperava. Todos os judeus que liam a palavra, que estavam com as escrituras do Velho Testamento na mão, já esperavam o Cristo. Você lembra daquela mulher samaritana? Quando Jesus começou a revelar o coração dela, que trouxe água para ela, que estava lá no poço, e ela começou a conversar com ele, e começou a dizer, cadê teu marido? Tivesse 7, mas o que tu tem ainda não é o teu. Não foi assim? Foi. Aí ela falou, vejo que tu és profeta. No meio do diálogo, ela falou assim, quando Cristo vier, ele vai nos dizer todas as coisas. Eles já esperavam o Cristo. Tanto quanto que quando Jesus estava passeando no alpendre de Salomão, eles rodearam a Jesus e perguntaram, se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Porque todos os judeus que meditavam nas Escrituras, que estavam nas promessas das profecias do Velho Testamento, estavam esperando o Cristo. E esse Cristo, que significa enviado, esse Cristo, ele não era o corpo dele, não era Deus, mas era Deus dentro dele, ao ponto que Isaías já dizia, ele é o Emanuel, que lá em Mateus, no capítulo 1, fala assim, Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então, aquele lá era o Deus humanizado, só que ele tinha o quê? A dupla natureza. Na verdade, o Espírito Eterno, que criou todas as coisas, criou também no ventre de Maria um corpo para ele habitar. Então, ele era o pai do corpo, que criou no ventre de Maria. Por isso que ele é o Filho de Deus. Quem é o Filho? O corpo. O corpo.
aquele homem que estava ali, nascido no ventre de Maria, não era o Deus, mas Deus estava dentro daquele corpo. Como ele disse para Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tenho desconhecidos, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra no Pai? Não cresço no que eu estou no Pai e o Pai está em mim, as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Ele falava como homem, dizendo que quem fazia a operação todinha era o Espírito que estava dentro dele. E uma coisa que me chama muito a atenção, quando ele está rodeando ali no templo, no alpendre de Salomão, andando ali, que os judeus rodeiam ele, os judeus sabiam quem era o Cristo, pelas escrituras sagradas do Velho Testamento. E aí eles, quando rodeiam a Jesus e perguntam se tu és o Cristo, diz-nos abertamente, falou, já vos tenho dito, e vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quando ele abre a boca para dizer, vós não sois das minhas ovelhas, ele dá uma declaração nítida, que ele é o próprio Deus do Velho Testamento. Quando ele fala, Israel é o meu povo e está na palma das minhas mãos e ninguém arrebata lá, como que pode um homem natural colocar uma nação na palma das suas mãos? Aí eles ficaram muito bravos. Aí ele fala como Deus. Aí ele vai falar como homem, fala, meu pai que é mais Deus, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu pai. E agora? Os judeus ficaram tudo confundidos. Aí ele diz, eu, o corpo, o Pai, o Espírito, somos um. Não somos nem dois, nem três. Então, alguns que estão lá fora, que não conhecem a unicidade de Deus, eles propagam claramente que Jesus é o Deus Filho. E é um choque, porque eles não têm a revelação da qual aqueles que um dia o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, como está registrado em Lucas 24 e 45, onde Jesus olhou para os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem o Velho Testamento, que é as Escrituras naquela época. Então, as Escrituras naquela época eram o Velho Testamento. Todas as vezes que os apóstolos liam o Velho Testamento, eles podiam enxergar, eles não viam um outro Deus. Aqueles judeus, eles viam um Deus humanizado agora. Do qual as Escrituras relatavam que, em Isaías capítulo 9, diz assim, o Filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros, e ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte. Então, os profetas já diziam que aquele menino que nascesse seria o Deus forte. Por isso que o dogma ilusionário da Trindade criou 3 deuses na divindade, porque eles pegaram pela letra e não compreenderam quem era esse Deus. Ao ponto de nós vemos outros que estavam em Jerusalém, quando ele estava andando, também não compreenderam. E quando ele se declarou, eles pegaram em pedra para o apedrejar em João 10. A Bíblia diz que quando ele falou, eu e o Pai somos um, a Bíblia diz, e outra vez os judeus pegaram em pedra para o apedrejar. Aí Jesus fez uma pergunta, por que vocês querem me apedrejar? Ele disse, foi porque eu curei o cego? Foi por causa das obras que eu fiz, que eu multipliquei os pães? Foi por causa de algum milagre que eu fiz? E os judeus responderam e disseram, nós não te apedrejamos por alguma boa obra, mas porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando ele dizia, eu sou o bom pastor, ele dizia quem ele era para os judeus. Os judeus, quando ouviu isso, falou, ele está dizendo ser um pastor de Israel, porque lá no Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente sabe quem é o pastor de Israel. E aí eles começaram a pegar em pedra para o apedrejar, porque eles achavam uma blasfêmia. Então, aqueles que não compreenderam que esse Deus estava humanizado para o propósito de um derramamento de sangue eterno, para dar o perdão eterno, eles começaram a blasfemar e falaram, vamos ter que matar ele, porque ele está dizendo que é o nosso Deus, e nós não vamos aceitar. Mas aqueles judeus, que quando eles viam desde criança, os 10 mandamentos, quando eles liam o principal mandamento de todos, que quando um fariseu, um rabino, um mestrado, chegou para Jesus e falou assim, qual é o primeiro mandamento de todos? Jesus falou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Isso aí era a oração do Pai Nosso para o pessoal do lado dos judeus. É uma coisa assim que nós já sabemos de cor e salteado. Até criança sabia que ouve Israel, o Senhor nosso Deus, eu não sou. Então, nenhum judeu aceitava adorar um outro Deus. E o Senhor Jesus Cristo declarou-se ser esse Deus humanizado.
ao ponto que João, sendo judeu, ele falou assim, está tendo um furo muito grande na rede espiritual da fé. O que nós vamos fazer? Ele falou, peraí que eu vou escrever o evangelho. E começou a escrever o evangelho de João. E quem conhece o evangelho de João, está escrito assim, ó, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em João 1,14 fala assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? Verbo é palavra. Verbo é espírito, você não consegue ver. Então a Bíblia diz assim, ó, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra e o separar ela. Você quer ver? Deus é espírito que preenche os céus e a terra. Sim. Dele sai palavra. Sim. A palavra dele e o seu espírito é dois espíritos? Não. É um só espírito manifestando o verbo, a palavra. Então, esse verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Ela não é um outro Deus. Ela é o próprio Deus humanizado. Então, quando João viu o furo espiritual, ele descreveu bem assim, ó, João 1,10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Então, Jesus não é o Deus Filho. Jesus é o Filho de Deus, sim, aquele corpo, mas ele é o próprio Deus humanizado dentro do corpo. Pastor, mas por que ele fez isso? É só porque ele queria dar uma voltinha aqui na Terra? Não, porque as Escrituras afirmam que só haveria remissão de pecados para a humanidade se houvesse derramamento de sangue. Então, só o sangue que poderia remir o ser humano dos seus pecados. E quando se matava a ovelha, quando se matava o pombinho, quando se fazia qualquer um outro sacrifício, era um sacrifício terrenal. Ele era finito, era um sangue finito, ele só podia momentaneamente aplacar aquela ira de Deus. Mas aquilo era uma figura do bem futuro, porque a Bíblia diz que o Velho Testamento era sombra daquilo que seria a realidade. E aí, o que foi que aconteceu? Havia promessa da voz do que clama no deserto, Isaías 40, que iria anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí é que está o grande segredo das Escrituras Sagradas. É o maior mistério das Escrituras Sagradas, é a unicidade de Deus. É esse Deus que preenche os céus e a terra, que um dia se fez carne entre o homem. Mas para que ele se fez carne? Só para morrer lá? Não. Por que ele se fez carne? Para poder fazer o quê? Vamos lá, vou fazer uma pequena equação aqui para você ver. Se tiver uma relação entre um homem natural e uma mulher natural desse mundo, o que vai acontecer? Vai nascer um ser natural e aquele sangue derramado daquela pessoa, se ele fosse fazer um sacrifício, seria um sangue natural. Agora, se tiver um ser divino, um outro ser divino, e nascer um outro, não tem nada de sangue, é um ser divino. Mas nasceu Deus, o Espírito, criou no ventre de Maria um corpo para derramar sangue. Eu vou lhe perguntar, esse sangue que foi derramado era de Maria ou de quem era? Eu vou fazer uma pergunta. Às vezes eu converso com alguns irmãos, com a igreja, e na hora do evangelismo, pergunto para algumas pessoas. Vou fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Quando uma mulher ela tem AIDS, vamos supor que uma mulher ela contraiu o vírus da AIDS, e ela teve uma relação com um homem que não tem AIDS. Aquela criança que está na barriga daquela mulher, ela não tem o vírus da AIDS. Você sabe por quê? Porque o sangue que está naquela criança, na barriga da mulher, não é da mulher, é do homem. É do homem que está ali germinado dentro do óvulo, a mulher só dá a carne. Mas o sangue que está ali, se fizer o DNA, vai provar que é do homem, daquele homem que teve aquela relação com aquela mulher. Então, hoje, já aquela tecnologia de fazer a cesariana, de tirar a criança, sem ela se misturar com o sangue da mulher, e a mulher não, e a criança não pega AIDS ou vírus do HIV daquela mulher. Assim sendo, eu te falo, se o sangue é do homem, no ventre de Maria, fazendo um contraponto, se José nunca encostou nela e ela foi
pela virtude de Deus, ficou grávida, o sangue que estava no Cristo, de quem era? Se não era de José e nem de Maria, de quem era o sangue? O sangue era de Deus. Agora, se o sangue era de Deus, o sangue é eterno. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por quê? O sangue que foi derramado no corpo do Senhor Jesus não era de Maria e nem era de José. O sangue era de Deus para nos dar o perdão eterno, para nos dar a vida eterna. Então, irmãos, quando nós lemos na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, que é o sacrifício, é o Cordeiro, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para compreendermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, só temos vida eterna por causa do sangue que foi derramado através do corpo do Cristo, que era o sangue de Deus. O escritor Lucas, quando escreve um texto que Paulo fala aos irmãos lá de Mileto, quando ele chama os anciões, em Atos, no capítulo 20, e no versículo de número 28, Atos 20 e 28, fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Opa! Não foi o sangue do seu filho? Não. Presta atenção no texto. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores, para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, não foi com o sangue de outro, foi com o seu próprio sangue. Então, quando esse Deus, o Espírito que preenche os céus e a terra, ele fez no ventre de Maria um corpo para ele habitar dentro, foi para derramar o seu sangue eterno para nos dar o perdão e a vida eterna. Então, não existe essa expressão Deus Filho. Verdadeiramente, aquele corpo era filho do Espírito. Então, o Espírito eterno é o pai do corpo que estava no ventre de Maria. Então, quando nós temos aí o dogma ilusionário intitulado a Santíssima Trindade, aonde eles separam Deus em 3 pessoas distintas, é um choque frontal contra as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não, tanto o próprio Jesus nunca falou, eu e o Pai somos 3. Ele falou, eu, o corpo, e o Espírito que está dentro, somos um. Filipe até falou, eu quero ver o Deus, eu quero ver o Pai. Ele falou, oxe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Filipe, se vós conheceis a mim, conhecereis a Deus, e desde agora conheceis e o tendes visto. Tem mais alguma pergunta para ser feita? Não. Então, algumas pessoas que, quando olham para as Escrituras, deixam de examinar Efésios capítulo 4, da unidade da fé, onde a Escritura diz, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Há um só Deus, há um só Espírito. Não fala de 3 Espíritos como 3 deuses. Fala de um só Deus, só um Deus em 3 manifestações, como Pai criando, como Filho redimindo e como Espírito Santo consolando. Então, Jesus é o Filho de Deus ou ele é o Deus Filho? Jesus, aquele corpo é o Filho. Mas quem estava dentro do próprio Deus humanizado sobre a face da terra. Eu não sei se os irmãos lembram, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Nicodemos estava conversando com Jesus. Foi lá ter com ele à noite. No diálogo que eles estavam tendo, Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Aí ele disse, vou ter que voltar no ventre da minha mãe para poder nascer de novo. Ele falou, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí ele fala assim, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ué, João 3:13, ele diz, olha, que ele estava na terra ao mesmo tempo e ao mesmo tempo estava no céu. A pessoa fala, não, ele deixou o céu vazio. Não, aonde os anjos estão não é céu? A partir de 10 centímetros para cima aí já é céu.
A Bíblia diz que Absalão morreu entre o céu e a terra. Ele morreu pendurado pelo cabelo e ficou ali numa árvore. Quando passava, ele estava correndo num cavalo, num jumento, numa mula, correndo, que estavam querendo pegar ele. Absalão, o cabelo dele prendeu numa árvore, ficou balançando. Aí veio um guerreiro de Davi e passou a lança nele, matou ele e diz: e Absalão morreu entre o céu e a terra. Os anjos não estão no céu e os anjos não estão ao nosso redor. Assim, Deus não está no céu e o céu não está, o reino de Deus está entre vós. Então, o Senhor está presente, nós estamos vivendo no estado, como diz, já estamos vivendo dentro do reino celestial, no Espírito, em lugares celestiais em Cristo. Nossos pés estão na terra, mas a nossa alma, o nosso espírito está ligado a Deus aqui nessa terra. E Deus está no céu. Então, nós vemos aqui que Jesus falou assim, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que ele estava na terra e no céu ao mesmo tempo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos claramente que há um só Deus. Não existe essa expressão Deus Filho. Essa expressão Deus Filho foi criada pelo dogma ilusionário da Trindade. Você sabe o que é ilusionário? Ilusionário é assim, ó. Nós aqui, 200 pessoas, não, 300 pessoas, acreditamos, acho que é assim. Eu acho que é 3 deuses. Aí outros falam, não, acho que é um Deus só. Aí outro, não, eu acho que é 2 deuses. É o achismo. Só que as Escrituras não abrem ênfase para o achismo. A Bíblia nos mostra a convicção de que há um só Deus criando todas as coisas. Esse mesmo Deus se faz carne para derramar o seu sangue. O Verbo, que é invisível, se faz carne para se tornar visível. Jesus, a imagem do Deus invisível. Então, e esse mesmo Deus, como Espírito, consolando a sua igreja. Então, Pai criando, Filho redimindo e Espírito Santo consolando. Dá um choque no coração daqueles que é unicista quando fala assim, ó, Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, não, mas eu acredito que é um só Deus só. Não estamos dizendo que é mais de um. Nós estamos falando de dos seus atributos, de uma das suas manifestações de Pai criando, de Filho redimindo, de Espírito Santo consolando. É a mesma coisa de falar assim, que ele é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, mas é um só. São vários atributos. Então, na sua emanação, ele como Pai cria, ele como Filho redime, ele como Espírito Santo, ele consola a sua igreja. Então, às vezes, você olha para as Escrituras Sagradas e pode reconhecer esse Deus que nós reconhecemos como nosso Salvador, igual Tomé. Tomé, quando entendeu quem ele era, já chegou para ele e falou assim, Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. Tomé chegou e falou assim, olha, eu entendi quem ele é. Tomé era um judeu. O judeu não vai acreditar que um homem é Deus. Olha, esse homem é Deus. Ele é Deus humanizado. Ele chegou para ele e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus é a verdade? Sim. Aí Jesus deveria ter falado, não, Tomé. Deus é o meu pai. Eu sou só o Deus Filho. Não. Ele falou, Tomé, porque tu me viste, creste? Bem-aventurado. Esses somos nós agora. Bem-aventurados que não me viram e creram. A palavra bem-aventurado você pode traduzir por felizes. Todas as vezes que você vai ver a palavra bem-aventurado, você troca e bota felizes. Então, feliz é aquele que não viu, mas crê. Claramente, Jesus diz para Tomé, a sua afirmação, Tomé, é verdadeira. E você me viu e creu, né? Mas felizes são aqueles que não me viram e creram. Olha, então Jesus não replicou contra ele. Tanto quanto que quando eles perguntaram se ele era o Cristo, ele falou, já tenho vos dito, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então ele se revelou para as ovelhas. Os bodes, eles não vão acreditar, irmãos. Os bodes eles vão rejeitar. Por que eles vão rejeitar? Presta atenção nisso. Por que você chega para uma pessoa e fala assim, olha, deixa eu te mostrar aqui o batismo verdadeiro aqui, ó. Em nome de Jesus, não é aqui Atos 2:38? É. Atos 8:12? É. Atos 19, de 1 a 5? É. Atos 22:16? É. Atos 10, 47, 48. A pessoa vê escrito, mas fala, não, eu estou vendo, mas eu vou ficar com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque ele não acredita em um só Deus. Todos aqueles que entenderem a unicidade de Deus,
Quando ele chegar em Atos 2:38, ou quer dizer, quando ele chegar em Mateus 28:19, ele vai dizer assim, eu compreendi aqui, rapaz, Mateus 28:19, olha aqui, está dizendo assim, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já entendi. Ele está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já entendi, porque esse Deus, ele é Pai criando, ele é Filho redimindo, ele é Espírito Santo consolando, ele é um só Deus, eu já sei. É em nome de Jesus. Você não precisa nem mostrar o Atos 2:38, a pessoa já vai e confessa logo que o batismo é em nome de Jesus, porque ele está vendo que Jesus pediu o nome para ser batizado. Aí ele crê em um só Deus e a mente dele já abriu, já entendeu. Aí você chega na pessoa e prega que Jesus é Deus, prega e ele diga, não, eu acredito em três, é um Deus Pai, é um Deus Filho, é um Deus Espírito Santo, porque eu aprendi assim, lá, assim, e foi naquela denominação assim, e meu pai, e minha avó, e meu tio, e minha mãe, e não sei o quê. Ele vai falar de tudo, ele só não vai falar das Escrituras. Aí quando você fala assim, mas é um só Deus, ele fala, não, eu acredito, é um, mas é três. Não, é três, mas é um. Mas é um, mas é três. Aí começa aquela confusão, aquela Babilônia, porque não tem a revelação. A mente da pessoa não foi aberta ainda para compreender as Escrituras Sagradas. Aí ele vai falar, por isso que eu vou ficar aqui com o que Jesus falou. Se ele fosse ficar com o que Jesus falou de Mateus 28:19, ele iria aceitar o Atos 2:38 para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que a pessoa não aceita o Atos 2:38? Quando eu, você, quando alguém de nós vai pronunciar para ele. Porque ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita que há um Deus Filho ou outro Deus além de Deus. O próprio Deus nunca aceitou, nem no Velho Testamento. Lembra quando a serpente falou assim, ó, para Adão e para Eva, falou assim, no dia que vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos serão abertos e vocês serão igual a Deus. Pronto. Para fora do jardim do Éden. Só em querer ser igual a Deus já foram expulsos do jardim do Éden. Em Isaías 43:10, ele fala assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que creiais e saibais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ele diz que nem houve e nem haverá outro Deus. Como é que a pessoa vai dizer que existe um Deus Filho? Agora, João vem esclarecendo, dizendo que esse Deus se fez carne e habitou entre os homens. Ele deixa mais claro ainda, ele diz assim, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Ele mostra que esse Deus que se humanizou, aquele Jesus era o criador de todas as coisas. E mais, para deixar mais claro ainda, vou ler um texto aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Se alguém quiser anotar, isso aí é muito bom, viu? Apocalipse 1:8. Deixa bem esclarecido para tirar as dúvidas. Eu faço uma pergunta, para que você responda para você mesmo. Nós estamos esperando Jesus voltar ou não estamos? Aí você vai dizer sim. Quantos todo-poderoso existe? Aí você vai falar só um. E esse Todo-Poderoso não é o Deus Todo-Poderoso? Sim. Então vamos ver Apocalipse 1:8, como é que diz. Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é esse? O Alfa e o Ômega? O princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Espera aí. Quem está vindo aí? Não é o Filho de Deus que está vindo? O Filho do homem? Sim. Mas ele é o Todo-Poderoso. Tem algumas pessoas que se enganam. Fala, quando vier, nós vamos ver os três. Aqui os três, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Muito pelo contrário. Agora ele não vem mais como aquele que as pessoas falam assim, o crucificadinho, coitadinho, com na sua cabeça uma coroazinha de espinho. Não. João, quando viu ele na ilha de Pátmos, disse que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como que um latão reluzente, uma espada afiada aguda que ia acabando com todas as nações, porque aquele que é advogado, que veio primeiramente para perdoar os nossos pecados, ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz de todas as nações, cuja Bíblia diz em Apocalipse 20, diz assim, quando se colocou o grande trono,
fugiu-se da presença dele, os céus e a terra se esconderam. Então, não é mais um coitadinho que as pessoas criaram aí através do segmento do catolicismo. Ele vem agora, na sua totalidade, como agora o juiz de toda a terra. Ele não vem mais agora como cordeiro. O cordeiro ele já veio para perdoar os nossos pecados. Então, o advogado veio para nos perdoar, para resolver a nossa causa. Aquela cédula que nos condenava do pecado, ele veio e rasgou, pagou o preço pela nossa dívida. Agora ele vem como o juiz, como a história daquele homem. Eu conheço a história de um certo homem, que ele era muito rico, e todas as vezes que ele aprontava naquela cidadezinha lá onde ele morava, ele ligava logo para o advogado dele, o advogado lá e tirava ele. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Um dia ele aprontou lá, ligou para o advogado dele, o advogado não atendia mais naquele número, mandou ele lá na casa dele, ele não morava mais naquele lugar. De repente, ele vai para o tribunal, chega lá, tem que pegar um advogado do governo lá, né, do estado. E aí, quando ele olha dentro do recinto lá do julgamento, ele vê o advogado dele. Só que o advogado dele estava de capa preta agora. O ex-advogado dele. O advogado dele já não era mais advogado, era o juiz agora da causa. Aí quando ele olhou, meu advogado, não sou advogado mais, eu sou juiz, eu estudei, agora eu já estou formado. E outra coisa, como eu te conheço, que eu já advoguei as suas causas anteriormente, quando eu era advogado, eu conheço você. Eu conheço você bem. Agora eu sou juiz, eu vou te julgar. Então, aquele que era advogado, perdoador, agora vem como justo juiz para fazer juízo sobre toda a terra. Então, aquelas pessoas que estão esperando, vai vir um coitadinho aí, o Deus Filho. Não é assim. João, quando olha para ele, fala, o cordeiro. Quando ele olha de novo, eita, o leão da tribo de Judá. A voz dele é como de muitas águas. Sai da sua boca uma espada afiada. Ele vem em cima de um cavalo escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já mudou totalmente. Então, Jesus não é o Deus Filho. Ele é o próprio Deus humanizado. Ele tem um título de Deus Filho? Jamais. Por quê? Porque a palavra Deus não se aplica àquilo que é gerado. E aquilo que foi gerado no ventre de Maria é o Filho. Mas o que estava dentro do corpo era o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós temos aqui, irmãos, os textos que deixam claramente para a gente entender que o que mais é necessário para os dias que nós estamos vivendo hoje é Lucas 24 e 45. Essa operação. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a partir do momento que a pessoa começa a meditar e o próprio Deus abre a mente dele para compreender o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, jamais ele vai abrir a boca para dizer que existe uma trindade de deuses, ou 3 deuses na divindade. Ele vai compreender claramente que aquele que criou todas as coisas foi o que um dia se fez carne no ventre de Maria. Ele prometeu. Não é historinha que os outros contam, não. É o que está nos profetas. E eu acho muito interessante uma parte lá do profeta Ezequiel, no capítulo 34, se eu não me engano, versículo de número 10 até o 15, ele fala assim, eu demandarei as minhas ovelhas das mãos dos pastores de Israel, e eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E um dia eu fiquei intrigado com aquilo, falei, meu Deus, isso aqui já se cumpriu. Aí o Senhor abriu minha mente e se cumpriu. Ele mesmo veio e apacentou. Sabe como? Quando ele se fez carne, disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele começou a chamar e apacentar suas ovelhas. Nós temos o título de pastor para apacentar a igreja de Deus, amém, é dom de Deus. Mas a Bíblia diz que ele é o cabeça e opera no seu querer e no seu efetuar. Então, tem alguém evangelizando, é Jesus evangelizando. Tem alguém pregando, é Jesus pregando. Tem alguém apacentando, é Jesus apacentando. Ele mesmo apacenta a sua obra. Ele é mantenedor da mesma, como disse Paulo, e aos Efésios, capítulo 5, quando ele diz assim, ele é o mantenedor da sua noiva. Ele é quem prepara ela para se encontrar com ele. Então, ele está no seu corpo
para edificação, dando dons para cada um, para que outros venham ter o conhecimento necessário, como disse Paulo. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que anunciar? Temos. Ele falou, a vara que está em mim, que dá fruto, eu limpo para que ela dê mais fruto. Então, esse conhecimento que o Senhor nos deu, abriu a nossa mente, é para que nós vamos lá e falamos, eu tenho um conhecimento que eu preciso passar para você. E quando aquela pessoa dá ouvido à palavra de Deus, como disse Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Isso é maravilhoso. Quando você conversa com alguém que tem interesse nas escrituras e não em religião. Ele falou, eu tenho interesse nas escrituras. Tem um grande mistério na Bíblia que eu preciso mostrar para você. Não é eu vou falar a língua e dizer assim diz o Senhor, não. Eu vou mostrar assim diz o Senhor nas escrituras sagradas. E se você crer, você vai ver que, biblicamente, ainda você nem batizado está. Biblicamente, você tomou um banho lá no dogma trinitarista e até hoje você nem batizado foi. E ao momento que nós temos essa oportunidade, aí já o resto das doutrinas já vai. Olha, você já participou de alguma ceia? Já participei, já tem 10 anos. Mas como é a ceia do Senhor que você participou? Lá o pão lá que os irmãos compram na padaria, o suco de uva lá, ou se não, de beterraba, ou se não, aquele mancha-tripa lá, aquele pozinho da morte fazer suco, né? Então, aí você já mostrou, olha, eu vou te mostrar aqui que os irmãos lá, eles comiam pão ázimo, um pão sem fermento. Aí, quando a pessoa entende a unicidade, toda a palavra tem espaço naquele coração e a pessoa passa a fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a entender o que é ser a igreja de Deus. Não é estar numa igreja, é ser a própria igreja. A diferença está aí. Não é estar em nenhuma igreja, é ser a própria igreja. Não é estar dentro do templo, é ser o templo de Deus em espírito. Então, há uma diferença muito grande, do qual é muito difícil você conquistar uma pessoa que está com a sua mente cauterizada. Só, não, porque meu pai nasceu aqui, minha mãe, meu avô, meu tio. Mas se ele for uma ovelha, ele vai entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E que não existe Deus Filho, mas existe um corpo que Deus criou no ventre de Maria para derramar o seu sangue, para dar o perdão eterno, porque tem que ser o sangue de Deus, o sangue eterno, para trazer um perdão eterno. Se fosse sangue de uma vaca, se fosse sangue de um pombinho, é um sangue terrenal. Então, esse Deus falou assim, vou ter que fazer o seguinte, a única forma de resgatar o homem perdido daquilo que ele perdeu, que é a eternidade, que o homem perdeu a eternidade no Jardim do Éden. E por ele perder a eternidade no Jardim do Éden, a única maneira do homem voltar, Jesus falou assim, eu vou ter que ser a porta. E quando ele estava humanizado, ele disse, eu sou a porta. A única maneira. Como alguns trinitaristas falam assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns dizem, ninguém vai ao Pai. Na maioria das expressões daqueles que crêem no dogma ilusionário da Trindade, eles já falam, ninguém vai ao Pai, apontando para outra pessoa. Mas Jesus falou, ninguém vem ao Pai. Ele aponta que ele mesmo é o Pai. Por isso que Filipe falou, mostra-nos o Deus, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, mais uma vez, há tanto tempo estou contigo e tu não me tens desconhecido. Quem vem o Deus, vem o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Então, o caminho, irmãos, da unicidade é o maior mistério das Escrituras Sagradas. Jesus estava andando, ele começou a fazer um ibope dele lá, para perguntar para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí um levantou e falou, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Ninguém chegou lá para dizer, não é o Deus Filho. Não. Um levantou e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, tu és o enviado, o corpo que Deus criou no ventre de Maria para derramar o sangue eterno para perdoar os nossos pecados. Fazendo o homem retornar para o caminho da eternidade. A única maneira do homem retornar ao caminho da eternidade é com o sangue eterno, porque a Escritura afirma
só há remissão de pecados por meio de derramamento de sangue. E o sangue terrenal não tinha e não tem esse poder de fazer isso. Mas o sangue divinal, o sangue que foi derramado através do Cristo, que nasceu no ventre de Maria, era o sangue de Deus, era o sangue do Espírito Eterno, que veio para nos dar a vida eterna. Então, deixa bem claro, quando eles perguntaram, e vós? E Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Opa, quando fala o Cristo, aí vai lá para o Velho Testamento. Quem é o Cristo? Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é o Deus forte. Já está dizendo tudo. Então, o Cristo para os judeus é quem? O Deus forte. E quando ele falou que ele era isso, ele foi condenado. Para alguns que não têm o conhecimento, toda pessoa que era levada ao madeiro para ser crucificado, lá estava escrito a condenação do seu crime. Então, eles pregavam, acima daquele malfeitor, a condenação dele, para dizer por que ele estava sendo condenado. E o que foi que Pilatos fez? Mandou escrever lá. Bota lá a condenação dele. Qual é a condenação? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os judeus, tira isso daí. Ele falou, o que eu escrevi está escrito. Por ele dizer ser esse próprio Deus, eles o levaram à crucificação. Essa foi a condenação que foi dada a ele, por ele dizer ser esse próprio Deus. Ele não diz, eu sou o Deus Filho. Não. Todos que escreveram dele, escreveram que ele era o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quando Filipe disse, mostra-nos o Deus, ele falou, aqui eu estou. Por que você está perguntando onde é que ele está? Quando os judeus perguntaram, ele falou, já vos não tenho dito, vós não crede porque não sois das minhas ovelhas. Ele, nessa hora, como Deus dizia, eu sou o pastor. Mas como o homem orava, como Deus, ele diz, tudo que pedir em meu nome, eu farei. Como Deus, ele responde à oração. E assim sucessivamente, nós encontramos claramente, quando João escreve, que ele se fez carne e habitou entre nós. O invisível, abstrato, se tornou visível, concreto. Então, não é o Deus Filho, é um Deus criador de todas as coisas, como Pai. Esse mesmo Deus se faz carne como Filho, para redimir o seu povo, para perdoar os seus pecados. E esse mesmo Deus em espírito, ao dizer, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Então, fica bem claro. Em João, na primeira epístola de João aqui, só para deixar aqui para finalizar, na primeira epístola de João, no capítulo 5, se eu não me engano, aqui no 15, diz assim, no 15, João 4,15, deixa eu ver. Ele diz assim, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, quando você e eu confessamos que aquele homem era filho do Espírito, Deus está nele. Quando a pessoa fala assim, não, naquela época eles não queriam aceitar que aquele era o Cristo. Eles tanto que o chamavam de Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas quando os judeus foram escrever dele, ele falou assim, esse aí é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é que um judeu vai dizer que um homem é Deus? Jamais. A Bíblia diz que o prostraram, quando ele ressuscitou, quando eles viram ele lá no Monte da Galileia, a Bíblia diz, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ele deveria, não me adore, não, adore somente a Deus. Ele falou assim, não, ele aceitou a adoração porque ele sabia, ele era o verdadeiro Deus que estava ali humanizado. Quando aquele cego de nascença prostrou e adorou ele, quando ele abriu os olhos do cego, o cego falou, foi tu que me curou? Foi você? Ele falou, sou eu que falo contigo. Ele adorou ele e falou assim, eu vim a este mundo para que os que veem sejam cegos e os que são cegos vejam. Aí os fariseus, os mestrados, falaram, mas está dizendo que nós somos cegos? Ele falou assim, olha, se vós não tivesse visto, não seria... Não, se vós não tivesse visto, não teria pecado. Mas porque dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Eles sabiam que Jesus era o próprio Deus, mas não confessavam, com medo de ser expulso da sua sinagoga. Por isso que eles permaneceu sobre eles o pecado. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então eles iam, mas não se entregavam. O coração deles foi fechado, para que a salvação viesse para nós, para o jambuzeiro bravo.
Nós somos gentios, levados da idolatria. Não somos como eles que foram criados de uma outra forma diferente de nós. Mas um dia o Senhor olhou para nós por sua misericórdia, que se chama-se a graça, que é o favor imerecido. Tradução da palavra graça significa favor imerecido. É aquilo que o homem não merecia, Deus deu para ele. Não merece. Saulo não merece. Mas a minha graça te basta, Saulo. Eu vou te transformar no grande apóstolo Paulo. Para mim, o maior apóstolo que se pisou na face da terra, do qual trouxe todo o ornamento para a igreja gentílica, dando a ela todos os ensinamentos para o jovem, para o casal, para o casado, para o solteiro, para o ancião, para o pastorado, para o diaconato, para tudo. Então, trouxe todo o ornamento, doutor dos gentios, o apóstolo Paulo. Então, a graça veio sobre nós, para dar para nós o entendimento. Não somos melhores do que ninguém, que às vezes a pessoa fala para nós, é só vocês que vão ser salvos, porque nós pregamos a unicidade, mostramos o verdadeiro Deus, conhecemos a igreja que não começou aqui no Brasil, a igreja começou lá em Jerusalém, pelos apóstolos, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí nós falamos, a congregação que nós faz parte, ela tem quase 12 mil anos. Aí ele falou, nossa, onde é que eu congrego? Tem 150 anos só. Pois é, porque foi criado pelos homens. Antes do Brasil existir, a obra já começou, ó. Lá em Jerusalém, falando literalmente, né? Como diz Paulo aos Efésios, né? Que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas, literalmente falando, no que diz respeito, para começar aqui, na terra, em Jerusalém, então, nós temos ali o princípio da igreja. Quando a pessoa entende, agora a igreja começou ali, e nós aqui no Brasil fomos alcançados, graças a Deus, que Deus abriu a mente do pastor Samuel Alves de Arruda, e o conhecimento foi abrangente para diversas cidades. Damos graças a Deus, porque Deus um dia abriu também o entendimento do pastor Samuel Alves de Arruda e começou a transmitir essa palavra gloriosa que também chegou até nós, que fomos alcançados por ela. E muitas pessoas falam assim, foi o pastor Luiz Carlos que começou essa obra, foi o pastor Genésio, foi o pastor João, foi o pastor Antônio, foi o pastor fulano. Não foi nenhum dos pastores. Quem começou essa obra foi o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Depois deu para os apóstolos, falou assim, corrida de bastão. Eu fui, agora é a vez de vocês, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E graças a Deus, essa revelação de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, essa unicidade, com todas as doutrinas, o ornamento da igreja, chegou até nós, através do pastor Samuel aqui no Brasil, e nós ficamos muito alegres por isso, por sermos alcançados por esse evangelho, por essa palavra maravilhosa. Eu estou há 31 anos falando dela. 31 anos só. É pouco, para quem já está mais adiantado, aí, que tem mais tempo, que já conheceu. Mas nós não somos os iniciadores. Para aqueles que não conhece, passe a conhecer que quem começou a obra do Senhor foi lá em Jerusalém, por Jesus e os seus apóstolos, e depois chegou até nós. Eu acho interessante, eu estava um dia numa condução, e uma mulher perguntou para mim, você faz parte de qual igreja? Eu falo, da de Jesus mesmo. Falei para ela. Ela falou, da de Jesus eu nunca ouvi falar. Eu falei, pois é. Pois é que eu sempre ouvi falar que a igreja é de Jesus Cristo. Ele falou, porque lá a igreja do pastor lá, que é o fundador, tem até a foto dele, mas a mulher dele lá, tem a data lá escrito lá. Eu falei, pois é, aquela denominação foi criada assim, assim, assado. Mas a igreja, o corpo de Jesus começou dizendo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí escolheu 12 e mandou eles irem. Aí nós somos agora a continuação da mesma. Nós não somos a igreja embrionária. A igreja embrionária começou em Jerusalém. E ali é o exemplo, é o modelo para a nossa fé, para toda a igreja, até a consumação dos séculos. Então, eu fico muito feliz com esse título que chama-nos a atenção. Jesus é o Filho de Deus ou ele é o Deus Filho? Então, no livro de heresiologia da ETAD, das escolas teológicas das Assembleias de Deus, todo mundo que quiser pesquisar, só pega lá, livro de heresiologia da ETAD, você pode dar um Google lá e você vai ver o livro lá, discernindo entre a verdade e o erro. Todos os pastores bacharel vão formar pastores, ele bota uma pessoa para fazer teologia, e nesse livro de teologia intitulado Heresiologia,
os pastores são obrigados a ensinar aos seus alunos que existem 3 deuses na divindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um choque frontal contra as Escrituras. Graças a Deus que Deus abriu a nossa mente para nós compreendermos as Escrituras. Aconteceu em nós, e igual aconteceu nos apóstolos, lá em Lucas 24, 45. E abrir-nos o entendimento para compreender as Escrituras. Então, todas as vezes, quando nós olhamos, nós vemos o Deus humanizado falando na sua dupla natureza. 100% homem, 100% Deus. Ele esclareceu e mostrou essa verdade que é incontestável. Não tem como nós negarmos a sua igreja, a sua obra, a sua palavra que chegou até nós. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, o corpo, mas o Espírito que estava dentro é o próprio Deus. Uma coisa me chama muita atenção, para me finalizar, quando ele estava na cruz do Calvário, e o ladrão que estava ao seu lado disse: lembra-te de mim quando entras no teu reino. Ele tinha que passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Mas ele disse: daqui a 3 dias tu estarás comigo no paraíso? Falou: não. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque Deus não morre. Ele só saiu do corpo e o corpo caiu. Quem morreu? O corpo. Deus morre? Não. Então ele saiu do corpo. Até perguntei para o irmão uma vez: falei, irmão, você tem como sair do corpo aí? Ele falou: não. Falei: sabe por quê? Porque só Deus que tira a vida e só Deus que dá a vida. Então, você não dá conta de sair do corpo. Só se você se suicidar, se você tentar tirar a sua própria vida ou alguém fizer um assassinato ou um acidente. Mas tenta sair do corpo igual ele fez lá na cruz. Ele estava aqui preso e falou: está consolado. Saiu dentro do corpo. Ele falou: agora bora comigo. O ladrão que estava do lado dele lá: sai daí também, vamos para cá. Tu vai para o paraíso comigo hoje. Por quê? Porque Deus não ficou sepultado. Quem ficou sepultado? O corpo. Mas ao 3º dia, como ele mesmo prometeu, falando como Deus, ele disse: derribai este templo, em 3 dias eu o levantarei. Ele não falou: o Pai vai ressuscitar o corpo, não. Ele disse: eu o levantarei. Ele fala como o próprio Deus. Então, irmãos, fica bem claro que Jesus Cristo, como disse o apóstolo João, que era um judeu, na primeira epístola de João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, que é o sacrifício, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse Deus, ele tanto é o nosso Senhor Salvador, como também é o nosso Criador. Assim como diz Tomé: Senhor meu e Deus meu. Traduzido: Senhor, porque tu me salvou ou me comprou, e Deus, porque tu me criou. Só para traduzir: Senhor meu e Deus meu. Senhor, porque tu me comprou, e Deus, porque tu me formou. Que fique bem claro para cada um de nós que aquele corpo era o filho do Espírito, por isso que é chamado de filho de Deus. Então, Deus criou um corpo no ventre de Maria para derramar o seu sangue. Não sei se ficou bem claro para os irmãos, deu para pegar direitinho, deu para compreender os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam. Amém, pastor Marcelo. Sempre a gente ouve essa palavra do Senhor Deus e entra em nosso coração. Uma pergunta: como nós ministros principalmente, devemos agir com aqueles que não têm a mesma fé desse único Deus, se apresentam na igreja ou em suas casas? Devemos já partir para a unicidade, ou como devemos agir com essas pessoas para não ofendê-las e magoá-las, porque é um assunto bem difícil para a vida deles? Por favor. Sim. Como os irmãos sabem, eu recebi um dom de evangelista. Então, o pastor Luiz Carlos, não sei se ele estava na última reunião, de 2013, se eu não me engano, a 2023, foi contabilizado aí, eu batizei 53 almas, se eu não me engano, acho que foi isso aí que foi que o pastor Daí falou. Então, a gente está sempre no campo evangelizando, nós temos culto toda terça-feira, o ar livre, à noite, em uma praça diferente aqui onde é que eu moro, e a gente
já vem um tempo debatendo com vários pastores teólogos, vem debatendo nas ruas, vem debatendo nos lares. E um prejuízo muito grande, irmãos, que eu vejo é a pessoa ser bárbaro, é você querer medir a sua fé, o seu conhecimento com aquele que não tem nenhum conhecimento. Então, eu prezo muitas vezes pela amizade, pela carisma, para você dialogar com a pessoa, deixar ele se expressar. Se ele falar que é crente, que ele já tem tanto tempo na igreja, você não pode chegar para a pessoa e dizer assim, não, você é um pagão. Ah, mas como que é pagão? Você nem conversou com a pessoa e chama a pessoa de pagão. Aí é bárbaro, né? Esse é bárbaro com a pessoa. Esse cara está desmerecendo a minha fé. Suponhamos eu tenho um cunhado, um ex-cunhado, vamos dizer assim, ele tinha 30 anos na Assembleia de Deus e o pai dele, um pastor de umas assembleias muito grandes aqui em Brasília, e é um campo aqui enorme, muito grande, e o pai dele, um dos pastores, e aí, filho de pastor, 30 anos, o pai dele já, um pastor bem renomado, e eu fui pregar para ele, eu falei, eu tenho uma mensagem que se você não olhar para mim e puder meditar nas escrituras, porque eu não tenho nada para desmerecer da sua fé, eu quero saber se você aceita eu falar alguma coisa das escrituras no que diz respeito do que eu aprendi do Senhor Jesus Cristo, se você pode me dar ouvidos para ouvir alguma coisa. Aí a pessoa, não, eu estou aqui para ouvir. Eu queria que o senhor falasse. Ele falou, tá vendo? Você viu aqui que Jesus é Deus, que o batismo é no seu nome, que essa aqui é a igreja, tal, aquela coisa. Sem caçar confusão, que muitas das vezes é quase inevitável, né? Quando a pessoa não compreende. Mas eu gosto de pregar para as pessoas e ainda continuar sendo amigo das pessoas. Eu não causo a inimizade por causa das escrituras sagradas. As pessoas podem se tornar inimigo da gente, mas nós não vamos nos tornar inimigo das pessoas. Ter aquela paciência de ver se às vezes não é o momento de falar. Eu tinha uma mulher aqui que ela ficou aí uns 20 anos congregando e não era batizada. De repente ela acordou um dia e falou, eu quero que o pastor me batize. Agora eu entendi. Depois de 20 anos congregando, falei, meu Deus do céu. Ela estava lá sentada, ouvia as mensagens, participava. Nunca tentei ofender ela de forma nenhuma. Ela sempre dizia até que não gostava de mim, mas sempre estava lá. Mas aí chegou um dia, aí quando ela falou que queria batizar, eu falei, Jesus está chegando. Essa mulher vai batizar depois de 20 anos congregando. Jesus está voltando essa semana, pode se preparar. Achei até aquilo interessante. Então, a abordagem tem que ser com carisma. Você tem que ter carisma, tem que ter paciência, se a pessoa quer ouvir, né? Não desmerecer a fé daquela pessoa. Porque através de um que você conquistar, você entra dentro de uma família. Na maioria das vezes que eu entro dentro de uma casa aqui, eu batizo 10 de uma família, 15, 18, 7, não batiza só um. Então a gente tem que ter a carisma. Que você tem na carisma, até aquela pessoa que às vezes não compreendeu, eu faço, não, eu não aceito o que ele falou, mas ele é uma pessoa legal, eu gosto de conversar com ele, a gente cresce o entendimento junto, né? Agora, quando o capeta entra na pessoa mesmo, assim, o inimigo entra mesmo e cega mesmo, a pessoa quer até bater na gente, né? E a pessoa diz que está até com Deus, eu estou com Deus, mas eu quero dar umas porradas, eu quero dar uns murros nesse cara aí, eu quero passar por cima mesmo. Aí ele mostra que tanto ele não tem o Espírito de Deus, não tem nem educação. E eu sou uma pessoa daquela que, quando vou conversar com as pessoas, deixa ele falar à vontade. Terminou? Posso falar? Posso. Quando eu vou falar, se ele falar, eu falo. Eu fiquei o tempo todo ouvindo a vossa pessoa. Agora, na hora que eu vou falar, você não deixa eu falar, então já vejo que não tem assim, uma educação da parte da pessoa. Então, a pessoa cai pela educação, às vezes. Então, não precisa a pessoa ser ignorante para falar com as pessoas. Tem que ser educado, tem que ser respeitoso para poder mostrar que não é verdadeiro. Não só demonstrar, mas provar que nós temos o Espírito de Deus mesmo dentro do furacão do debate ali. Manter a paciência. Quer dizer, a pessoa quer bater até no outro por causa da ignorância, quer empurrar a verdade dentro de um lugar que já está cheio de alguma coisa que não vai entrar. Fala, pastor. Vamos abrir uma próxima pergunta para algum irmão, por gentileza. Enquanto os irmãos não perguntam, eu vou falar aqui. Estou na casa desse diácono aqui, ó. Esse diácono aqui é TI. Então, ele casou com uma irmã, ele era católico roxo, daqueles que Ave Maria, cheia de graça, e reza, e a mãe, a família toda.
que diz respeito às suas irmãs, né, seus familiares todos. E quando a irmã teve esse cônjuge, ela falou, meu marido, ele é católico, o senhor tenha cuidado com ele. Eu falei, calma, fique tranquilo. E a gente foi, e hoje aqui, eu estou na casa dele, usando o computador dele aqui para poder a gente transmitir a palavra. Ele é diácono hoje na congregação, certamente, que tem mais outro diácono aqui me assistindo, que é o diácono Levi. É ele mesmo? Estou enxergando aqui direito. Esse aqui também, a esposa dele batizou e ele não. E eu cheguei na casa dele com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, fui você entendeu? Com muita cautela. Está aí, olha, hoje, diácono, dirigente da igreja que está em Águas Lindas, Goiás. Está aqui o pastor Jorge também, deixa eu ver aqui. É o pastor Jorge? Que está aqui? Cadê ele? Eu estava vendo o pastor Jorge aqui agora há pouco. Ele estava aí agora, e o pastor Jorge também. Hoje é pastor da igreja, está em Guarulhos, também nosso filho na fé. A gente foi com todo carinho, com todo amor. Eu não estou vendo ele aqui, não. Ele estava aqui agora, que eu vi ele aqui aparecer, ele olhou para mim assim, acho que ele balançou a mão, depois ele sumiu aí. Mas ele estava aí. Então, tem vários outros discípulos, como está aqui a irmã Vilma, está aí também, o marido dela também, polícia militar, aposentado, também era longe das coisas de Deus, com todo carinho, com aquela dificuldade, vamos, até o ponto que ele tomou a decisão um dia. Hoje é um dos que mais me ajudam no trabalho ali da igreja, que está em Águas Lindas. Na casa dele, nós estamos com material todo depositado, com bitoneiro, um monte de coisa, e eu fico muito alegre. Então, tem que ter aquela carisma. O pregador tem que ter carisma. A pessoa que vai pregar a palavra tem que ter carisma da pessoa. Não pode ser ignorante. Eu tenho a verdade, eu sou ignorante, eu sei mais do que todo. Não. Você se coloca como disse Paulo, no mesmo nível da pessoa. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nada das escrituras, você quer... Não, vamos devagar, porque a Bíblia diz assim. Você já leu? Não. Então vamos ler junto para a gente ver o que está escrito. Na maioria das vezes, quando eu estou evangelizando, nem pego na Bíblia para falar a verdade, eu dou a Bíblia para a pessoa. Eu falo, você segura a Bíblia para mim? Seguro. Então eu queria que você fosse abrindo para você ver que o que eu estou falando não é eu falando, é o que está na Bíblia. Aí você vai ver que não falei nada. A gente só viu o que estava escrito. E aí a pessoa fala assim, verdadeiramente não é ele que falou nada, eu vi tudo na Bíblia. Mas pode fazer a pergunta aí, às vezes o Diácono Levi tem uma pergunta. Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Eu queria saber do senhor qual a maior dificuldade que o senhor encontra no campo do evangelismo, principalmente hoje em dia. Qual a maior dificuldade? Para falar a verdade, eu não acho dificuldade na pregação. Eu acho mais dificuldade no acolhimento. O que é o acolhimento, irmãos? O acolhimento é porque é o seguinte, presta bem atenção. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele não disse nenhum requisito. Ele só falou, vem e me segue. Aí, no meio da caminhada, o Espírito que estava em Cristo foi passando para eles. E quando o Espírito foi passando para eles, foi transformando eles em uma nova criatura. Muitas das vezes, as pessoas que a gente evangeliza e traz, a pessoa vem com muita dificuldade, com muita deficiência, com muito costume, às vezes, do mundo, ou costume denominacional. E quando eles chegam no meio da igreja, alguns irmãos não têm paciência. Eles querem pegar assim, vamos plantar um caroço de milho hoje, e amanhã de manhã já tem uma espiga de milho. Não é assim. A paciência, porque Deus é longânimo. Deus espera com paciência. E nós não. A prova disso é muito simples. Pega uma pessoa, um servo de Deus, fala, vai na loteria e fica na fila da loteria. Fica numa fila para fazer pagamento de alguma coisa. Ele já começa a reclamar, irmão, isso está demorando demais. Isso aqui é um negócio enrolado. Não tem mais atendente aí, não. E reclama mais do que o ímpio que está ali, irmão. Reclama.
porque ele é muito sem paciência. Então, irmão Diácono Levi, a maior dificuldade que eu acho é essa. Você traz a pessoa no que diz respeito pelo Espírito de Deus e fala de uma obra de amor, de paciência, de união. E quando chega alguns, tem aquela dificuldade de esperar a pessoa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto quanto que quando a gente foi batizado, eu só tinha uma camisa de manga comprida. Eu não tinha camisa de manga curta, só tinha uma camisa de manga comprida. Então eu usava aquela camisa. E aí, quando ela sujava, eu tomava banho e vestia ela molhada de novo, porque eu não tinha roupa. Hoje, irmão, hoje, eu tenho muita roupa, que a gente aprendeu a ter, e quando pegar, doar para os outros, sair doando, receber e dar, receber e dar. Então a gente fala assim, o irmão batizou, vou dar 2 camisas para ele. A irmã batizou, vou dar uma saia para aquela irmã. Aí aquele que veio, batizou, mas aquela irmã está com uma saia muito pequena. Mas você deu alguma saia para ela, por acaso? Não. Então você não pode falar nada, irmão. Você falou, eu dei uma saia para ela, não está usando, aí você pode falar. Entendeu? Eu acho essa muita dificuldade, irmão, nesse sentido. Não no sentido da unicidade, do evangelismo, porque eu sei que muitos que vão pregar, como eu tenho esses anos que eu falei para os irmãos, de 31 anos pregando, 31 anos pregando. Eu nunca falei para ninguém, aceita Jesus. Até hoje. Você quer aceitar Jesus? Eu nunca falei para ninguém, você acredita? Eu sempre falei assim, você crê nas Escrituras Sagradas? Eu nunca disse para ninguém, você quer aceitar Jesus? Você quer levantar a mão para aceitar Jesus? Nunca pedi para uma pessoa levantar a mão para aceitar Jesus. Em 31 anos. Muito pelo contrário, eu fui ver se a pessoa acreditava naquilo que está nas Escrituras Sagradas. Num culto eu posso até dizer, tem alguém que quer hoje tomar uma decisão com Jesus? Amém. Agora dizer assim, quem quer aceitar Jesus? Eu nunca fiz isso na minha vida. Porque às vezes a pessoa diz que aceita, aí você chega lá fora e aí, vou fumar um cigarro ali. Mas você não aceitou Jesus? Você está entendendo? Então eu não vou questionar ninguém, a pessoa que diz que aceita. Jesus não é mercadoria para nós ficar dando ele para alguém. Muito pelo contrário, Jesus falou, ir de pregar o evangelho. Então, sentar, dar um estudo, gastar tempo com a pessoa. As pessoas não querem gastar, Diácono Levi, tempo com a pessoa. Assim, eu vou fazer uma visita, vou fazer 2, vou dar um estudo, vou dar 2, vou dar 3, vou tirar todas as dúvidas da pessoa. Tire as dúvidas, senta para conversar, dialoga, pergunta para a pessoa se ele entendeu. Você fala, entendeu? Então me explique, já que você entendeu. Eu entendi para mim. Como você entendeu? Então fala do jeito que você entendeu para você, para me ver o que eu entendi que você entendeu. Então é bom a pessoa fazer isso. Porque se a pessoa, você batiza uma pessoa e fala assim, o irmão me batizou, mas eu creio em 3 deuses. O que adiantou? Você trouxe um número de pessoas para dentro, mas a pessoa ainda continua crendo na mentira. E aí? Então, batizou, mas então dê tempo para ela, para que Deus dê a ela a condição das roupas, dê tempo para ela, para que Deus dê tempo para que seja germinado nela a palavra de Deus. Eu me lembro de uma irmã que ela falava assim, eu fiquei 2 anos batizada, eu só ia para o culto de calça. Quando chegava na esquina, eu botava a saia, que eu estava dentro da minha bolsa, aí eu entrava dentro do templo. Quando saia, virava a esquina, eu tirava a saia e continuava de calça de novo. Ela disse que ficou 2 anos desse jeito. Aí ela falou assim, depois de 20 anos de fé, ela falou assim, hoje eu não consigo suportar uma irmã que é batizada e ainda tem uma calça. Eu falei, mas quando você batizou, você usou 2 anos, né? Ninguém viu, né? É coisa interessante. Então, às vezes, é isso que eu estou te falando, as pessoas, às vezes, ele não suporta os outros, mas ele mesmo fazia antes. É coisa interessante isso aí. Mas fale mais, irmão Levi. Eu estou achando bom essas perguntas, que ela esclarece e nos faz a gente ter um crescimento espiritual nisso aí.